Eu não tenho muita esperança não, porque infelizmente a situação no Corinthians hoje tá muito complicada, muito complicada. É uma lado político de CBF com um lado de seleção brasileira que tem que... Eu acho que a CBF tem que saber isolar a seleção brasileira. Não pode usar a seleção brasileira na política, que quando vocês quiserem também falar, a gente fala, mas para mim é uma vergonha tudo que está acontecendo com a CBF. Mas a seleção brasileira tem que estar completamente isolada disso, cara. Mas você sabe que a CBF vai utilizar politicamente da imagem da seleção, como já está usando o caso do Ancelotti, né? O Ancelotti, inclusive, foi uma medida extremamente positiva pelo tamanho que ele tem, mas você sabe que também tem um pouco de escudo, de trazer, de amenizar um pouco, trazer uma imagem mais positiva para o torcedor, em detrimento de tudo que está acontecendo. Você sabe que com certeza vai ser dessa forma. Não, e está maquiando bem, inclusive, mas assim... A gente que é do futebol, a gente tem que continuar cobrando a CBF para que tenha um planejamento para o futuro, do futuro jogadores, o futuro da seleção brasileira depende do que a gente vai fazer agora, cara. E a Você CBF... desistiu de ser presidente? Você tirou isso da tua cabeça ou ainda não? Eu fui obrigado a desistir, né, cara? Saíram com você, né? Bom, os presidentes de federações não quiseram nem me receber. Eu só tive com o Reinaldo e o Mauro Silva, que foram os únicos que me receberam, e o resto, todos, em questão de 48 horas, me responderam a minha solicitação via e-mail de ter uma conversa, né, sobre futebol, sobre o projeto que eu tenho, que eu tinha de CBF, as ideias que eu tinha para a CBF, e simplesmente a resposta foi, inclusive, uma resposta bem parecida, protocolar, de todos que apoiavam o Edinaldo e apoiava a excelente gestão do Edinaldo e que respeitava muito a minha história com a seleção brasileira, no futebol, enfim, mas que não poderia me receber nas federações. Isso foi todas, tá? Todas. Resposta tudo padronizada. Padronizada, muito parecida. Mas eu te pergunto agora que o Samir tá lá, você desistiu de voltar de alguma forma? Você, tipo assim, tirou da cabeça ou... Não, eu vou estar próximo, eu vou ser oposição, eu vou fiscalizar e eu vou tentar de alguma maneira chegar lá. Eu desisti, e eu acho que é definitivo, mas não desistir do futebol brasileiro. Eu vou continuar querendo ajudar o futebol brasileiro e cobrando. Eu acho que a gente tem um poder muito grande na sociedade enquanto ex-jogadores, e a gente tem que saber usar isso melhor. Hoje, do jeito que é o estatuto, eu não tenho esperança nenhuma de que entre uma pessoa capacitada lá para fazer um trabalho dignamente bom. A altura da seleção. A altura da seleção, ou que comece a fazer alguma coisa, não precisa ser a altura da seleção, porque se fosse a altura da seleção, teria que fazer coisas incríveis, né? Mas infelizmente o estatuto que está hoje, onde as federações que determinam o rumo da CBF, elas controlam essa que é o peso da votação, né? É o peso 3, do voto das federações, e quase todos votam juntos. E quando eu apareci para concorrer, eles falavam assim, cara, se o Ronaldo entrar, ninguém mais vai entrar aqui, então... E aí se reúne todo mundo e os caras pegam lá e não quer que ninguém novo entre ali, né? Sim. Tinha da tua parte, Ronaldo, o interesse de conversar pessoalmente, porque eu ouvia em alguém dessa gestão de alguma federação falando que foi por telefone, online. Tem alguma coisa a ver? Eu mandei um e-mail no mesmo dia para todas as federações. Sim. Todas. Pedindo um encontro pessoal com cada um deles e para marcar
esse encontro. Eu estava já, meu comitê todo de campanha, a gente estava preparado, inclusive com orçamento para pegar o avião para ir para qualquer lugar e encontrar as pessoas. E em menos de 48 horas todos responderam que não ia me receber, que ia me adorar. Então tá. Então tá tudo Que certo. hoje o argumento foi por e-mail, não foi pessoal, não sei o que. Eu vi, foi o atual presidente. Samir Chouad. Mas aí nós vamos entrar num... foi porque ele mandou um e-mail e não mandou um zap. Aí, desculpa, não, porque é importante falar isso aí, porque às vezes a gente só ouve a imprensa e a narrativa de determinada federação ou presidente de federação, porque eu ouvi isso. Mas ele mandou o convite, a sugestão, mas não veio falar. Eles não deram espaço para você ir, sentar e trocar uma ideia e colocar suas ideias. O único que me recebeu novamente foi o Reinaldo e o Mauro Silva. E o Reinaldo também tentou e bateu com a cara na porta também. Os clubes... Acho que os clubes aprovaram, mas as federações não. E aí também não conseguiu nem ser candidato. A gente tem aqui o Povo Fala, e vamos colocar o Povo Fala e ver qual pergunta estão fazendo para o nosso... Para mim, o Ronaldo. Para você, o Ronaldo Fenômeno. Estão estranhando de me ver aqui invadindo o podcast? Resolvi fazer um crossover de Qual É e podcast da Nilson Show, e eu vim pra Paulista perguntar qual é a pergunta da galera pro Ronaldo Fenômeno. Sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Santos. Oi, Ronaldo, eu sou o João, sou de Itaquera. Eu queria fazer uma pergunta pra você. Por que em vez de você comprar o Cruzeiro, você não comprou o Corinthians? Essa é boa, hein? Eu sou de Itaquera. Essa é boa. Ainda dá tempo, hein, Ronaldo? Sou de Itaquera. Quer se incomodar um pouquinho mais? Tipo assim, o Cruzeiro não tava bem. Essa aí é boa, hein? Essa é muito boa. Mas eu não tenho muita esperança, não, porque, infelizmente, a situação no Corinthians hoje tá muito complicada. Muito complicada. É uma confusão interna, né, no conselho, com a atual gestão, a dívida, enfim. Mas eu acho que a única solução para o Corinthians é o Corinthians virar uma SAF. Quando o Corinthians virar uma SAF, e isso pode ser um modelo híbrido de SAF, onde o investidor ele para investir ele passa a ter um controle alternado com a associação, por exemplo. Mas assim, os primeiros anos tem que ser o investidor, e dependendo de quanto for injetar esse dinheiro, porque a dívida do Corinthians só cresce, né? Mas eu acho que é uma saída. Eu acho que o Fortaleza eu acho que tem algo parecido. Uma gestão híbrida, é uma SAF híbrida. Uma gestão também parecida que você está falando, o Fortaleza. Mas muita gente refuta isso porque o Corinthians tem uma massa, os clubes de grande massa não deveriam virar SAF. Você entende que é a solução, mas aí eu acho que a pergunta é séria mesmo, porque você investiu no Cruzeiro, você não se colocaria à disposição para investir no Corinthians, se fosse nesse modelo interessante aí? Eu falei algumas vezes, se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. Não é uma... E não vai ser assim uma surpresa, não. Porque eu acredito muito enquanto clube e massa social, potencial. Ali tem retorno. Cara, Corinthians é uma máquina. Se organizar. Se organizar aquilo ali. Eu acho que assim, o torcedor ele tem que entender o seu papel nesse processo todo, né? Eu acho que os protestos que a torcida faz, a grande maioria das vezes, é exagerado e tumultua ainda mais o ambiente que já está tumultuado, mas eu entendo da necessidade de mudança, mas às vezes o tumulto está sendo criado, você está atrapalhando e não está pensando numa solução para isso. Eu acho que, para mim,
E eu acho que para o torcedor, no geral, a SAF é uma grande solução. E o torcedor não tem que pensar que a SAF vai tirar a identidade do clube. Não vai de absolutamente nada. O clube vai ser gerido melhor, vai ter mais investimentos, o torcedor vai ter mais facilidade. Então, eu acho que é uma solução viável. Eu acho que a gente mostrou isso pro torcedor no Cruzeiro, né? Que a gente fez uma gestão muito sustentável e responsável lá no Cruzeiro durante 2 anos e meio. E olha, foi complicado, porque a gente pegou lá uma dívida de 1.200 bi, diminuímos a dívida na metade, aprovamos a RJ, a recuperação judicial do clube, colocamos o clube nos trilhos novamente, saímos da segunda divisão, onde estava há 3 anos. Enfim, olha esse barulhinho aí.